Olá, seja muito bem-vindo a este vídeo. O meu nome é Ederson Paz e esse aqui é o segundo vídeo da série Ao Encontro do Senhor. Se você ainda não assistiu o primeiro vídeo, é só conferir no card aqui em cima ou no link na descrição do vídeo aqui embaixo. Nessa série Ao Encontro do Senhor, nós estamos tratando do assunto escatologia, a doutrina das últimas coisas, um tema que desperta tanto interesse, tanta dúvida, tanto questionamento, curiosidade e especulações. E nesse vídeo em particular, eu vou tratar um pouquinho com vocês sobre as inquietações que me levaram a produzir esse conteúdo, as minhas inquietações sobre o ensino da escatologia. E ao final do vídeo também eu quero deixar claro aquilo que você pode esperar dessa série de vídeo e aquilo que você não deve esperar. Porque eu não quero que ninguém se frustre, né? Que ninguém fique acompanhando a série até o final, esperando encontrar algo que não vai estar aqui nessa série de vídeos. Então, eu quero deixar claro as premissas, né, que vão nos guiar, nos conduzir nesse estudo, e você vai poder aprender, ver, né, identificar aquilo que você pode esperar e o que você não pode esperar. Desde já vou adiantar. Aqui você não vai encontrar resposta para o que é a marca da besta, quem é o anticristo, qual a nacionalidade dele. Esse é o tipo de coisa que você não deve encontrar aqui nessa série de vídeos. E eu vou começar a falar sobre as minhas inquietações, aquilo que despertou em mim a carga no meu coração de compartilhar sobre esse tema. E eu tenho que começar com o texto que me despertou para esse tema. É o texto de Hebreus, capítulo 6, versículo de 1 a 3. O contexto desse texto aqui, ele é o autor da carta advertindo seus leitores ao crescimento espiritual, à maturidade. Eles deveriam se alimentar com alimento sólido, porque o alimento sólido é para os adultos que têm as faculdades exercitadas pela prática, né? E aqui ele vai falar sobre pôr de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo. Pôr de parte não significa abandonar ou esquecer, porque eles são elementares, são fundamentais, não podem ser esquecidos. Ele está colocando de parte porque ele não quer voltar a tratar de assuntos que já estão consolidados, né, na mente e no coração dos discípulos, já estão claros, já estão revelados. Então ele não quer voltar nesse tema e quer prosseguir para outros temas. Então ele vai pôr de parte por isso, tá? E ele fala assim: por isso, pondo de parte os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemo-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo a base do arrependimento de obras mortas e da fé em Deus, o ensino de batismo e da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Isso faremos se Deus permitir. Você deve ter percebido que eu destaquei aqui a ressurreição dos mortos e juízo eterno. E eu destaquei por quê? Porque esses são temas escatológicos. E o que me surpreende nesse texto é que esse tema escatológico está como princípio elementar, princípio fundamental. Isso, de certa forma, chama a minha atenção. Por quê? Porque na experiência de ensinar a palavra de Deus, de repartir a palavra de Deus, a gente vê que quando a gente trata de escatologia, é um tema que as pessoas têm dúvidas recorrentes. E parece ser um tema difícil. Parece ser um tema difícil. Mas existe um núcleo dos temas escatológicos que não pode ser difícil. É assim, gente. Nem todo tema escatológico é elementar, né? Você não precisa entender necessariamente os detalhes das visões de Apocalipse para entender a mensagem que o livro quer transmitir. O livro tem uma mensagem, o livro do Apocalipse ele tem uma mensagem que, ainda que você não entenda todas as visões, ainda que você não entenda tudo, você tem que conhecer o livro. Tem que ir compreender a mensagem do livro, entendeu? Mas nem todos os temas escatológicos são elementares. Existe um núcleo de ensinos que são fundamentais, que são elementares e que precisam ser ensinados, portanto, com simplicidade. Não pode ser algo complexo. E se escatologia, ou pelo menos esse núcleo central da escatologia, se isso tem sido ensinado de forma complexa, se está sendo difícil para as pessoas aprenderem, o problema não está na Bíblia. O problema não está no texto bíblico, porque a escritura é infalível. O problema está nos mestres, nos professores, nos pastores, que talvez não consigam transmitir esse assunto com simplicidade ou acabam trazendo a esse assunto temas que não são fundamentais, que são importantes,
que são úteis, mas não são fundamentais. Então existe um problema, e não é a realidade de todo mundo, claro, mas em parte da igreja existe um problema, uma dificuldade de compreender esses temas. Então, o que me levou a produzir esse conteúdo é uma carga no meu coração, um desejo de ensinar esse tema com simplicidade. Eu quero ensinar esse tema de maneira que as pessoas compreendam, pelo menos o núcleo desse tema, né? Talvez eu não consiga alcançar isso? Talvez. Vou me esforçar para isso, tá? Para ensinar de maneira simples. Mas eu conto com as suas orações, inclusive. Se você lembrar de mim, então ora, Senhor, inspire o Anderson Paes para que ele fale com simplicidade, com clareza acerca desse assunto. E esse assunto precisa ser dito. Esse assunto precisa ser falado. A volta de Jesus, a ressurreição dos mortos, o juízo eterno, são temas que precisam ser falados, porque, como eu falei no vídeo anterior, eles têm impacto prático sobre a nossa vida. Eles produzem em nós vigilância, consolo, esperança, enfim, eles têm impacto na vida pastoral, né? Na sua vida cristã cotidiana. E eu, a título de exemplo, né, vou citar aqui 3 textos bíblicos, apenas 3, que mostram o impacto prático dessa doutrina. Voltando aqui à nossa apresentação, o primeiro desses textos está lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Se você vê o contexto, depois pare para ler o capítulo todo. 1 Coríntios 15 é uma aula de Paulo sobre o tema da ressurreição dos mortos. Ele está corrigindo um ensino errado. Então ele dá um capítulo longo, são 58 versículos, um capítulo longo, ele dá uma longa explanação sobre o tema da ressurreição dos mortos. E depois de falar sobre a vitória sobre a morte, a vitória de Jesus sobre a morte, a nossa vitória sobre a morte, aquele momento que os mortos em Cristo vão ressuscitar quando o Senhor voltar, o toque da última trombeta, os que estiverem vivos vão ser transformados. Depois de Paulo tratar tudo isso, ele fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, firmes e inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor vosso trabalho não é vão. Ele fala que esse ensino da ressurreição dos mortos pode produzir em nós firmeza, pode produzir em nós sermos inabaláveis, constantes e abundantes na obra do Senhor. Né? A gente ser generoso na obra do Senhor, a gente não pode ser econômico na obra do Senhor, a gente tem que ser generoso, abundante. E essa verdade da ressurreição dos mortos pode produzir isso em nós. É isso que Paulo está falando. Porque o tema da ressurreição dos mortos tem ligação direta com o tema da recompensa, do galardão. Ora, meus queridos, a carta aos Hebreus nos diz, no capítulo 11, que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que se aproxima de Deus tem que crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. E esse tema do galardão, da recompensa, tem íntima relação com a ressurreição, porque é na ressurreição que receberemos a recompensa, os galardões. Então, quando você tem uma visão clara sobre a ressurreição dos mortos, quando você tem uma visão clara que nem a morte pode impedir que você receba o teu galardão, isso te motiva, isso é um combustível para você trabalhar na obra do Senhor. Você sabe que no Senhor o seu trabalho não é em vão. O seu trabalho tem utilidade e tem recompensa. Entendeu? Então, o tema da ressurreição dos mortos tem impacto prático na sua vida. Outro texto que eu destaco também é 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 18. Ali também Paulo está tratando da ressurreição, do arrebatamento, do nosso arrebatamento para o encontro com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. E aí ele conclui falando: consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Gente, essa doutrina, a escatologia, essas doutrinas fundamentais sobre a escatologia, elas têm o poder de trazer consolo para quem sofre, consolo para quem está angustiado, atribulado. É uma doutrina que traz consolo. E eu trago também aqui, segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11. Aqui Pedro está falando sobre o dia do Senhor, um dia em que os elementos vão ser desfeitos pelo fogo, que haverá novos céus e nova terra. E olha o que Pedro fala. Visto que todas essas coisas que a gente vê aqui nessa terra, né, pelos quais a gente às vezes se desgasta tanto, visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem santo procedimento e piedade. Então essa verdade pode produzir em nós santidade, pode produzir piedade. Viram como essa doutrina tem um impacto prático?
Por isso, a doutrina das últimas coisas não pode ser uma doutrina desprezada por aqueles que ensinam a palavra de Deus. Não pode ser esquecida, abandonada, de forma alguma. Mas a gente precisa encontrar um jeito de ensiná-la com simplicidade. E aqui, para a gente alcançar esse objetivo, eu vou expor para vocês aqui as premissas que vão guiar o nosso estudo. Ok? E a primeira premissa é essa aqui, ó. Textos claros, e eu botei uma lâmpadazinha ali, né? Textos claros iluminam textos difíceis. Existe uma ordem para o estudo dos textos bíblicos. Uma ordem. Não é uma ordem de importância, que isso fique bem claro, tá? Não é uma ordem de importância, porque toda a escritura é inspirada por Deus. Tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito, né? Para que por meio da paciência e consolação das escrituras tenhamos esperança. Então, não é por importância. É uma ordem em que sentido? É que alguns textos eles lançam luz sobre outros textos. Por isso que a gente começa com os textos que lançam luz, que iluminam outros textos. E o primeiro ponto que eu destaquei é que textos claros iluminam textos difíceis. A Bíblia tem textos difíceis. É claro, a maior parte da Bíblia, a maior parte das Escrituras, é muito clara. Aliás, as coisas que são necessárias para a nossa fé, para a nossa piedade, para a nossa vida cristã cotidiana, para a nossa obediência, a maior parte dessas coisas está muito clara. Mas tem pontos que são difíceis. Lá Pedro ele escreve que as cartas de Paulo, por exemplo, tinham alguns pontos difíceis que as pessoas às vezes distorciam. Alguns pontos. Eu não sei o que Pedro achava de pontos difíceis na carta de Paulo. Eu imagino que não era o tema escatologia, tá? Mas, independente do que seja, tem alguns pontos difíceis. Então, a gente vai começar nesse estudo de qualquer tema bíblico, tá? Qualquer tema bíblico. Mas nesse tema da escatologia, a gente vai começar pelos textos claros. Então, existe uma ordem dos textos. Deixar que os textos claros iluminem os textos difíceis. Porque nunca uma interpretação de um texto difícil pode contradizer um texto claro. A gente não pode interpretar a Bíblia de maneira que ela entre em contradição consigo mesmo. Se tem um texto claro que afirma uma coisa e tem um outro texto difícil, eu não posso interpretar esse texto difícil de maneira que entre em contradição com o texto que está claro. Isso não pode acontecer. Né? A gente começa pelos textos claros. Então, o que você pode esperar desse vídeo, dessa série de vídeos? Vamos começar pelos textos claros e deixar que eles iluminem os textos que têm uma certa obscuridade, os textos um pouquinho difíceis, tá bom? Que são poucos, graças a Deus, não poucos. Então, essa é a primeira premissa que vai guiar o nosso estudo. A segunda premissa é que os textos didáticos iluminam os textos proféticos. E aqui eu preciso explicar o que eu entendo como texto didático e texto profético, tá? Textos didáticos são aqueles textos em que o autor está explicando algum fato, está corrigindo alguma doutrina errada, está respondendo uma pergunta. Como está corrigindo, está respondendo, está explicando, requer uma clareza. E são textos, então, por serem didáticos, são claros. Alguns deles têm elementos proféticos, mas ele é predominantemente didático. Eu vou citar um exemplo. 1 Coríntios 15 é um texto didático sobre a ressurreição dos mortos. Se você quer aprender sobre a ressurreição dos mortos, leia 1 Coríntios 15. Tá bom? Mateus 24 e 25 é o chamado sermão profético de Jesus, sermão escatológico. Ali naquele sermão tem profecia? Tem. Tem a profecia sobre a destruição de Jerusalém, por exemplo. Tem a própria profecia sobre a volta de Jesus, sobre o dia do Senhor, sobre a grande tribulação. Está ali em Mateus 24. Aliás, os temas mais importantes na escatologia, para nós cristãos, os temas mais centrais estão em Mateus 24 e nos textos paralelos de Lucas 13, de Marcos 13 e Lucas 21, tá? Então, ali em Mateus 24 tem elementos proféticos, mas o texto é predominantemente didático. Por quê? Porque Jesus está respondendo uma pergunta dos discípulos. A Bíblia fala que os discípulos se achegaram a Jesus. O Evangelho de Marcos, Marcos 13, diz até o nome dos discípulos, foi Pedro, André, Tiago e João. Se chegaram a Jesus e perguntaram que sinais haveria ainda daquele assunto que eles estavam tratando, que era a destruição do templo de Jerusalém, e da vinda do Senhor e do fim do mundo. Então Jesus está respondendo essa pergunta. Então ali é um texto, embora com elementos proféticos, embora chamamos de sermão profético, mas eu classifico ele como texto
didático. Tá ok? Então, voltando aos slides, textos didáticos, eles iluminam textos proféticos. Não significa que os textos proféticos não têm seu lugar, eles têm uma importância muito, muito grande. Mas a gente tem que se colocar, quando eu falo textos proféticos, até para explicar também, textos proféticos são aqueles em que o profeta, ele narra, ele descreve uma visão. Descreve uma visão. Narra o que ele está vendo ou o que ele está ouvindo do Senhor. E aí não tem explicação. É simplesmente uma visão. E apesar dos textos proféticos muitas vezes não trazerem explicação, eles têm um lugar muito importante na nossa vida, tá? Um lugar extremamente importante nas nossas vidas. Mas a gente tem que se colocar diante dos textos proféticos com certo zelo, com um certo temor a Deus. Por quê? Vou propor um exercício, tá? Vou propor um exercício para você. Leia, finge que não existe o Novo Testamento. Que não existe o Novo Testamento. E leia as profecias do Antigo Testamento, que a gente sabe que é sobre Jesus, mas como se não existisse o Novo Testamento. Se a gente conhecesse aquelas profecias, qual seria a chance da gente interpretá-las como elas efetivamente se cumpriram? Eu estou perguntando isso, gente, estou propondo esse exercício, porque se você ler, por exemplo, Oséias 11, que diz que quando Israel era menino, eu amei, do Egito chamei o meu filho, se você lesse esse texto de Oséias 11 e aplicasse um método literalista de interpretação, você dificilmente concluiria que era uma referência a Jesus, que Jesus, quando criança, foi levado para o Egito e voltou do Egito. Porque Oséias 11 é uma declaração de amor de Deus por Israel. Dificilmente você identificaria ali. Ou as profecias sobre o ministério de João Batista, o texto de Malaquias, que fala que Elias virá antes que venha o dia do Senhor. Se você aplicar um método literalista, dificilmente você entenderia que o cumprimento dessa profecia era a vinda de João Batista. Muito dificilmente você entenderia isso. Profecias sobre, por exemplo, Jeremias 31, que fala da nova aliança, fala que Deus faria uma aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá. Se você aplicar um método literal de interpretação, dificilmente você entenderia que essa aliança incluiria os gentios. Mas no Novo Testamento a gente vê que essa nova aliança nos inclui. Graças a Deus por isso. Então, assim como no Antigo Testamento, algumas profecias se cumpriram de forma muito diferente das interpretações vigentes à época, porque a profecia sobre João Batista, por exemplo, muitas pessoas entendiam que Elias viria, o próprio Elias, e não alguém que viesse no poder de Elias. Mas as coisas como aconteceram no ministério de Jesus aconteceram de um jeito que muito diferente das interpretações da época. Entendeu? Então, a profecia do Novo Testamento também pode acontecer isso. Pode ser que o acontecimento dela, a concretização delas, seja muito diferente das nossas interpretações de hoje. Porque a profecia tem elementos que são, de fato, enigmáticos. Eu vou dizer uma coisa. A profecia, às vezes, tem elementos que as circunstâncias que vão permitir a sua compreensão ainda não aconteceram. Não é só a profecia que não aconteceu. As circunstâncias que vão permitir a sua compreensão também não aconteceram. Por isso que a gente tem que se colocar diante da profecia, dos textos proféticos, com temor, com reverência, com zelo e fazendo uma distinção muito clara entre o que é profecia, o texto, e o que é interpretação. Tá bom? Então isso tem que estar muito claro. Quando a gente lê os textos proféticos, eu vou fazer um esforço para deixar claro aquilo que é o texto e aquilo que são as interpretações. Tá ok? Mas isso não nos impede, o fato do texto profético ter algum elemento enigmático não nos impede de aprender o conteúdo dele. O texto do livro de Apocalipse é riquíssimo. Bem-aventurado quem lê e guarda a profecia daquele livro. E Apocalipse, mesmo que você não entenda as visões, tu vai entender o quê? Que o Senhor Jesus está no comando da história. É Ele que abre os selos e Ele faz com que todas as coisas venham convergir para o cumprimento do seu propósito. Não tem besta, não tem diabo, não tem Satanás, dragão, anticristo, besta que vem da terra, besta que vem do mar, grande meretriz. Nada disso vai impedir a concretização da história, aquilo que Deus planejou. Ele está no controle da história. E se você entender isso em Apocalipse, você vai ver que Apocalipse tem uma mensagem de esperança, tem uma mensagem de consolo,
tem uma mensagem de perseverança, ensinando os santos a perseverarem. Então, o fato de a gente não entender todas as visões não nos impede de absorver o conteúdo, a mensagem principal do livro. Então, voltando aqui às nossas apresentações, o que você vai encontrar nessa série de vídeos, né? Vamos começar pelos textos claros, vamos começar pelos textos didáticos e vamos começar pelo Novo Testamento. Porque, obviamente, né, o Antigo Testamento tem muita sombra de realidades que se concretizaram em Jesus. Então, essas três premissas vão guiar nossos estudos. Vamos começar por textos claros. Vamos ver textos difíceis? Também. Mas vamos começar pelos textos claros. Vamos começar pelos textos didáticos e depois vamos ver os proféticos. Vamos começar pelo Novo Testamento e depois pelo Antigo Testamento. Eu quero também uma premissa do nosso estudo. Coisas que são fundamentais para a nossa vida, para a nossa prática, para a nossa obediência a Deus, não podem estar codificadas na Bíblia. Elas são claras. Esse é outro princípio que vai nos conduzir. Outra coisa que a gente precisa lembrar, nem tudo está revelado. Tem coisas que estão ocultas mesmo. Não é tudo que vai acontecer no fim dos tempos que está revelado. João ouviu no Apocalipse 7 trovões e não pôde escrever o que ele ouviu. Não pôde, foi proibido de escrever. Então isso nos mostra o quê? Tem coisas que não estão reveladas, nós não temos resposta para tudo. E aquilo que for a palavra de Deus, o que estiver claro, eu vou usar até uma figura aqui, né? A gente pode transmitir, se fosse escrever uma carta, né, sobre essas verdades escatológicas, tem coisa que a gente tem que escrever a caneta, porque está claro nas escrituras. Mas aquilo que não está claro, a gente escreve a lápis, né? Podendo apagar, podendo rever. Então vai ter temas aqui que eu vou falar, está escrito a lápis, tá bom? Não está escrito na Bíblia a lápis, está escrito na minha carta. Está escrito a lápis, posições que eu posso rever, e eu não vou ter problema nenhum de falar que eu não sei. Não tem problema nenhum. Tá bom de falar que eu não sei. Enfim, então vamos começar essa jornada aí. No próximo vídeo, vamos falar de um texto que a gente precisa começar sobre esse texto. Não tem como fugir desse texto. Esse é o primeiro mesmo, porque é Jesus ensinando. Antes de qualquer apóstolo ensinar, é Jesus ensinando. Vamos começar no próximo vídeo a análise de Mateus 24. Tá bom? Mateus 24 e os textos paralelos de Marcos 13 e Lucas 21. Ok? Então, se você curtiu esse vídeo ou você tem interesse em acompanhar os próximos vídeos, não se esqueça de marcar aí, curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal e marcar o sininho para receber todas as notificações. Tá bom? Beijão para vocês e até breve.